Hoje a gente tem um diálogo curto, um episódio de um diálogo curto, só para acentuar mudanças na legislação de tributação de pessoas físicas que tenham rendimentos no exterior. Trusts, offshore, fundos de investimento. Houve uma mudança importante na legislação e isso gerou 3 informes do escritório que nós estamos circulando para os clientes. E eu converso com o Thiago Luiz de Moura Albuquerque, nosso sócio responsável pela área tributária, para a gente pontuar essas alterações. São alterações importantes que as pessoas que têm rendimentos fora do país têm que ficar muito atentas e algumas alterações que poderão inclusive gerar discussão judicial, contencioso. Então nós estamos fazendo um episódio curto que provavelmente será seguido de outros 2 episódios, seguindo os nossos informes, para que a gente possa percorrer essa lei. É interessante para todo mundo que atua na área tributária e muito importante para todas as pessoas que tenham investimentos no exterior. O nosso diálogo de hoje com o Thiago aborda a Lei 4173 de 2023. Hoje, com uma noção introdutória e algumas primeiras modificações e nos próximos episódios explicando cada mudança e quais os cuidados que a pessoa que tem investimentos fora tem que tomar. Bom dia, eu me chamo Thiago Luiz de Moura Albuquerque e eu sou sócio do Henrico Francavilla aqui no escritório e a gente tem debatido muito temas tributários e hoje nesse episódio do Diálogos a gente vai conversar sobre a Lei 14.754, que ela derivou, na verdade, do projeto de lei 4137. E para ser sincero, a gente discutiu muito o projeto de lei, o vídeo inclusive foi gravado quando aprovado o projeto de lei, mas antes da sanção presidencial. Mas isso não importa porque a lei ela tem um veto que não afeta, né, o que foi discutido, então todos aí podem aproveitar o conteúdo. A ideia é pontuar o que houve de modificação e trazer um aspecto também prático ali para quem tem investimento no exterior, principalmente em offshore, trust e demais tipos de investimento no exterior. E a gente fala também um pouquinho sobre os fundos, né? As mudanças no tratamento tributário dos fundos. É isso, pessoal, aproveitem. Tiago, projeto de lei 4173/2023 resulta da conversão de uma medida provisória, se eu não me engano, e muda a tributação das pessoas físicas, principalmente das pessoas físicas, que têm rendimentos no exterior. Super importante, a gente já vem sendo questionado, assim, saiu a mudança, né? O escritório publicou uma nota já e publicará mais 2. Você consegue resumir quais as principais mudanças que a pessoa física que tenha investimentos no exterior, né? Nós estamos falando de offshore, estamos falando de trust, estamos falando de fundações, quais as mudanças para as quais ela tem que estar atenta? Uhum. Olha, é muito difícil falar rapidamente sobre o assunto, são muitas mudanças, são mudanças estruturais, né? A gente tem 2 grandes blocos, né? O primeiro é imposto de renda de pessoa física relativamente a investimentos no exterior. E aí a gente tem o assunto de aplicação financeira, a gente tem trust, a gente tem offshore. E o outro bloco que é super relevante é a tributação de fundos. Então teve a alteração para a tributação de fundos exclusivos, os fundos fechados. A gente teve uma regulamentação da tributação para todos os outros fundos e novos requisitos para o FIAGRO e para o Fundo de Investimento Imobiliário. Mas tem um aspecto importante, você tocou na medida provisória, né? 1184, salvo engano, essa medida provisória ela caducou, mas o Congresso capturou boa parte das ideias que ali estavam sendo veiculadas, fez alterações importantes em termos de opção fiscal, alíquota reduzida, que são mudanças que precisam ser levadas em consideração para quem tem, ou potencialmente, né, quem está passando por um planejamento sucessório, patrimonial e quem tem investimento no exterior. E tem discussões jurídicas que possivelmente gerarão contencioso mesmo, né? Que, por exemplo, é a tributação de estoque
na questão dos fundos. O STF tem precedentes sobre isso, declarando a inconstitucionalidade em situação análoga, e esse pode ser um ponto importante para os clientes. Tá. Então, essa correção é importante, porque não foi conversão, a medida provisória expirou, o que você esclareceu muito bem o projeto de lei capturou boa parte do que estava previsto na medida provisória, hoje é lei. Na questão das fundações, até mesmo pessoas jurídicas podem ter algum impacto dessas mudanças, né? Sim, é residual, né? Uhum. Para falar um pouco de alteração para a pessoa física que tem rendimento no exterior, né? Então, a gente tinha um tratamento para aplicação financeira que era um tratamento de ganho de capital para a pessoa física. E tinha uma diferenciação se o investimento era realizado originalmente em real ou em moeda estrangeira. Mas era uma tributação que sempre pressupôs, dentro do regime de caixa da pessoa física, a disponibilização da renda para você tributar. Ou seja, ela tinha que efetivamente capturar o ganho. E a offshore é um mecanismo que muitas vezes viabilizava o investimento no exterior, porque ela diferia a tributação. O que é diferir a tributação? Só quando a offshore, que é uma estrutura, uma empresa no exterior que a pessoa residente no Brasil controla, que serve justamente para você não precisar recolher mês a mês o carnê-leão sobre os ganhos. Rendimentos. Exatamente. Então viabiliza, até na perspectiva prática mesmo, né? Você tem os investimentos, e aí, gente, precisa desmistificar um pouco. Não é porque a pessoa ela tem uma diversificação no portfólio de investimento dela, né? Que ela está cometendo algo ilícito, claro. Mesmo em paraíso fiscal. É um mecanismo aí de você diversificar investimento. Então, o que acontecia? Ela tinha uma estrutura lá fora para diferir a tributação, e isso tinha esse aspecto prático, e quando ela realizasse, ou seja, distribuísse o dividendo ou, enfim, reduzisse o capital, aí ela apurava o imposto de renda. O que acontece com a nova legislação é que 31 de dezembro é um marco importante, e aí, independentemente da distribuição desse ganho, a pessoa física aqui no Brasil, que numa perspectiva histórica e de legislação era tributada em regime de caixa, ela vai ser obrigada a oferecer a tributação, os ganhos, sem que haja distribuição. Aí tem vários cuidados importantes, né? Preenchidos os requisitos, né? Ela precisa ser controladora, ou precisa estar em paraíso fiscal, ou ter renda passiva acima de 40%. Em termos práticos, se oferir um ganho, se a offshore oferir um ganho fora do país, ainda que não capturado pela pessoa física detentora do controle dessa empresa, ele tem que ser oferecido à tributação. Isso, tem só uma correçãozinha, porque a pessoa jurídica ela tem que apurar esse lucro. Perfeito. E aí tem uma discussão como que se apura esse lucro, né? A legislação fez uma opção pela legislação contábil, pelos pronunciamentos contábeis, pela legislação societária brasileira para apuração desse lucro. Então ela apurou o lucro e não distribuiu. Aqui no Brasil, a pessoa física é obrigada a oferecer a tributação. É basicamente isso. Mesmo que ela venha a ter prejuízo depois que consuma esse lucro de alguma maneira. O prejuízo da apuração vai ser considerado, mas no momento oportuno, né? Então, e aí a legislação tem um mecanismo para você evitar a dupla tributação. Porque imagina que você apurou o lucro e não distribuiu. Mas fatalmente lá na frente você vai distribuir. E teria tributação, imaginando que teria tributação na distribuição. Esse é um cuidado importante, porque os contadores, principalmente, mas as pessoas que forem preencher a declaração de imposto de renda, tem que tomar cuidado e depois da apuração tem que colocar em bens e em direitos, para você não tributar novamente quando da efetiva distribuição. Tá. Tiago, nós vamos soltar mais 2 notas. Eu acho que vale mais 1 ou 2 episódios para a gente explicar as outras alterações. Se você puder trazer isso resumidamente, porque é impactante. As pessoas que têm investimentos fora do país, de maneira geral, têm que estar atentas, porque muda radicalmente. Essa mudança que acabou o diferimento, né?
já é uma mudança significativa, né? É até como você disse, às vezes era até a razão pela qual muitas vezes se fazia um investimento numa empresa offshore. Eu acho que é importante, primeiro, para chamar atenção. Segundo, como você falou, desmistificar. Obviamente, há vários planejamentos de diversificação de investimentos no Brasil, fora, etc., que são absolutamente dentro de toda a legalidade, absolutamente declarados. E, obviamente, que o contribuinte tem que estar atento para qual opção de tributação que ele vai preferir num determinado momento, de acordo com o perfil dele, com o tipo de recurso que ele tem, com as ligações que ele tem com outros países ou não, enfim, com o que ele quiser fazer na gestão da vida financeira dele. Então, acho que, além dessas mudanças que nós pontuamos hoje, vamos fazer cenas dos próximos capítulos, vamos fazer mais alguns episódios e vamos percorrer esse projeto de lei também. Isso é uma coisa que vai ser de um interesse grande para muita gente. Certamente, né? E a gente pode, inclusive, debater questões jurídicas que possivelmente chegarão teremos contencioso em relação à sua legislação, certamente. Mas tem outras questões práticas, como você bem colocou. Fico à disposição para a gente conversar mais sobre o assunto. Obrigado, Thiago. Vamos lá. O episódio 2 vem logo sobre essa questão da nova legislação de tributação de rendimentos no exterior.